Olá, queridos amigos e irmãos. Eu me chamo Joana Pimentel, sou espírita e, com base nas lições do livro Vida Feliz, ditado pelo Espírito Joana de Ângelis ao médium Divaldo Pereira Franco, eu apresento toda semana gota de espiritualidade, de fraternidade, que consiste de uma leitura, um breve comentário e um alerta fraterno contra o suicídio. Sejam todos bem-vindos, por favor, compartilhem, divulguem. Bom, a nossa 192ª gota, muito pequena leitura, mas profundamente atual e muito profunda no seu sentido. Ela nos diz, generaliza-se a ideia falsa de que o homem honesto e trabalhador é um idiota. Assim afirmam diante da prosperidade material, da injustiça e do furto, da ignomínia e do suborno, que assumem proporções devastadoras no organismo social. Não tem, porém, razão aqueles que assim pensam e agem, porquanto a abundância material, sem a dignidade, perverte os costumes, desorganiza o homem e envilece a alma. Só a honra prevalece e o bem subsiste a tudo. Continua sábio, agindo com elevação. Então, nessa leitura, nós podemos depreender o seguinte: qual é o nível da humanidade hoje? É toda essa mistura que ela está apontando aqui. Nós vamos ter o lado da sabedoria e o lado da ignorância, sendo a sabedoria ligada à nossa parte de imortalidade, da vida que continua, que mesmo quem não acredite, isso acontece, tá? Então, e a outra parte, que é a parte da ignorância, em que as pessoas jogam todas as suas fichas na parte material. E tudo, gente, tudo que a gente tem sobre a Terra, inclusive o corpo, é empréstimo. Nós somos usufrutuários de tudo que existe. É a conta do banco, é a casa, é o carro do ano, tudo é empréstimo e que nós temos que utilizar com sabedoria. É onde ela faz esse paralelo. Então, ela diz que é muito comum, e é verdade, que é uma ideia falsa de que o homem honesto e trabalhador é um idiota, é burro, que alguém se deu bem em cima dele. Tudo ilusão. E ela afirma que isso devido a quê? A prosperidade material, né? Que acontece através da injustiça, porque a pessoa se acha, por ter um pouco mais de dinheiro, por ter fama, ela se acha no direito de ser injusta e nada pega para ela, é o que ela pensa, é dentro da ignorância, tá? O furto, né? Aí a gente vê com muita facilidade uma pessoa tirar do outro. Mas não estou falando só do ladrão comum do dia a dia, não, que subtrai de nós os nossos saberes materiais. Eu estou falando daquele que está dentro do organismo social, como autoridade, né, com títulos, com posições sociais em que eles se acham, tá, totalmente isento dessa lei, por ignorância. Então, ela diz que eles não têm razão, os que pensam e agem assim. Porque a abundância material, se não tiver dignidade, ela perverte os costumes. Não é o que a gente vê? O que é a corrupção? É a perversão dos costumes. A pessoa se utiliza de um cargo para o quê? Se locupletar do dinheiro público e achar que se deu bem. Ignorância pura, tá? Então, ela diz aqui que a dignidade perverte os costumes, tá? Sem essa dignidade, ele perverte os costumes, ele desorganiza o homem. Que a pessoa que age assim não é feliz. Pode tirar da cabecinha que fulano se deu bem. Isso é o que a gente acha. Pela nossa ignorância também da lei maior, que é uma lei de justiça e de amor
e de educação, tá? Então, ela desorganiza o homem e envelhece a alma. A pessoa se torna uma pessoa fria, alheia ao sentimento, alheia à fraternidade, alheia à compaixão. Então, só a honra prevalece e o bem subsiste a tudo, ou seja, nós que vamos partir, todos que vamos partir, o que vai realmente contar na nossa conta é o que você fez com o bem que você teve, com o título, com a sua inteligência, porque às vezes a pessoa não tem título nenhum, mas é uma pessoa altamente perspicaz, inteligente, que pode ajudar muita gente, mas não faz, né? Então, ela diz que só a honra e o bem subsiste a tudo. A melhor coisa do mundo é a gente deitar e dormir em paz. Não ficar preocupada se prejudicou, se não prejudicou. Fez o seu melhor, durma em paz, faça a sua prece e seja feliz. Aí ela dá um conselho fatal. Continua sábio, agindo com elevação. E agir com elevação é tudo isso, ter compaixão, né? Amar ao próximo. Se não amar, pelo menos, se não conseguir perdoar, desculpar. Se não conseguir amar, pelo menos ser empático com aquela pessoa. Ou pelo menos respeitar o direito dela de ser como ela é. Bom, e claro, resumindo tudo isso, é seguir Jesus. Seguir o sol, que não veio à Terra passear. Ele veio à Terra para exemplificar para todos nós a melhor maneira de se viver. E a melhor maneira de se viver parte do seu nascimento, com simplicidade, amorosidade, compaixão e trabalho, muito trabalho. Então, nós precisamos ter isso em mente para a nossa vida, que cada um vai responder por si. Lá não adianta, no mundo espiritual, porque é a consciência que vai nos cobrar, vai ficar tudo claro. Não adianta você dizer, eu fiz isso por causa do meu irmão, por causa do meu pai, eu aprendi isso com o meu grupo. Não, é sua decisão, porque livre-arbítrio todos nós temos individualmente. Foi Deus que deu. E ele não tira, nem ele subtrai esse nosso direito. Que Jesus nos abençoe, que possamos estar sempre vigilantes, como ele também nos aconselhou. E o nosso alerta fraterno contra o suicídio é: não se permita ser arrastado para o suicídio. Você vai entrar numa prisão e não vai pôr fim a tudo. Somos imortais. Então, essa é a grande realidade, a grande surpresa do suicida ou de qualquer outra pessoa que pensa que do outro lado não existe mais nada. Quando eu digo do outro lado, não é bem pular o muro, não, gente. É numa outra dimensão. A Terra tem uma vibração e uma dimensão. E a gente, ao deixar o físico fica. E a gente vai para as alturas, se assim nós tivermos mérito para isso. Mas não se apavorem, tá? Sempre é tempo de recomeçar, porque as leis de Deus não são punitivas, tá? Elas são pedagógicas. Então, nós sempre vamos ter novas oportunidades, com a pedagogia de sempre repensarmos o que fizemos e fazermos melhor. Peça ajuda, porque o suicídio é uma grande agressão à lei de Deus. Então, peça ajuda, porque ela existe. Somos imortais e isso é patrimônio divino. Ninguém tira de nós. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Graças a Deus.